Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Eu vou precisar que coloca para mim aí, João capítulo 21. Enquanto vai colocando ali, eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que estão com a gente aí, nos visitando. Deus abençoe grandemente. Eu vi um casal ali, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tem uma sobrinha do Maurício, que é lá de Curitiba, Deus abençoe poderosamente. Ele ficou muito feliz, né, porque não combinaram e se encontraram aqui na porta da igreja. A Maiara, Deus abençoe grandemente a vida de cada um desses preciosos irmãos. Gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor pela vida de cada um. Amém? Uma honra. O Paulinho, a Zéu, Deus abençoe vocês. Uma honra imensa poder recebê-los sempre, sempre mesmo. Gente, hoje o tema da nossa mensagem é vencendo a crise. Diga assim comigo, vencendo a crise. Deixa eu contextualizar você aqui, ó. Quando nós vamos ler o Evangelho, nós vemos que o Jesus Cristo, ele faz então um convite e chama os discípulos a seguirem o seu caminho, a seguirem o chamado. Jesus apresenta para eles um projeto, um novo projeto. Jesus diz para aqueles homens que eram pescadores: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens abandonam o pescador de almas, de peixes, e se transformam em pescador de almas. Eles vivem então 3 anos, aproximadamente 3 anos, totalmente imersos nesse projeto. Mas aí vem o Judas Iscariote, endemoniado. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. E aí Judas então traz Jesus, e acontece que Jesus é crucificado e morto. E aí então o que acontece depois? Ele ressuscita, mas com a morte de Jesus, esses discípulos viram como se o projeto novo deles escorresse de ralo abaixo. Então aqui se apresentou uma crise para eles. Nós investimos a nossa vida ao decorrer desses 3 anos, e agora? O que nós vamos fazer? É claro que Jesus ressuscitou, mas você vai vendo ali que eles acreditavam, mas ainda estava muito fresca a ideia neles. Eu não sei se você já passou um período de crise intensa. Quando acontece uma crise abrupta, morre alguém da família. Quando perdeu o emprego que você tinha tantos anos. Quando aconteceu uma separação. Quando uma mudança brusca, a gente não leva um tempo assim para se reconectar? Não é mais ou menos isso? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Então eles agora chegam nesse período aqui, acontece isso aqui nesse texto, ó. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos e à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Olha lá o que aconteceu então. Estavam juntos Simão Pedro, vai vendo, só os discípulos, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, ou 2 outros discípulos. Estava aí em torno de 60% a 70% dos discípulos de Jesus estava ali. Pedro disse: vou pescar. Preste atenção nessa frase: vou pescar. Aí os outros disseram o quê? Nós também vamos com você. E disseram eles, e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo aí para comer? Não, responderam. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco e arrastaram a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira
peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes disse: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém? Quero deixar essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo aplique. Então aqui agora nós temos o relato do que aconteceu com esses discípulos que estavam no meio de uma crise. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Judas Iscariote, quando traiu Jesus, ele não lascou só com a vida dele, ele lascou com a vida de todo mundo que tinha abandonado tudo para ir atrás de Jesus. Ele lascou humanamente falando, gente, humanamente falando. Essa frase é importante, humanamente falando. Judas Iscariote, ele deu um tiro não só no pé dele, ele deu um tiro no pé de todo mundo que estava ao redor. E deixa eu te dizer uma coisa: crise acontece muitas vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são as causas de crise, e muitas vezes nós mesmos somos as próprias causas de crise. A Bíblia diz que Davi, ele estava lá lutando guerras. Quando ele chegou, está em 1 Samuel, capítulo número 30, se não me engano. Quando ele chegou, os homens de Amaleque tinham passado pela cidade, feito uma varredura, levado tudo, todas as posses deles, tinham levado filhos e mulheres. E a Bíblia diz que aqueles caras que estavam lutando com Davi ali agora, todos eles passaram a mão em pedras e vieram para apedrejar Davi. Ué, mas os caras estavam lutando com ele ali, e de repente eles passaram a mão agora e vão apedrejar Davi. Deixa eu te falar, se você não chegou nesse nível de crise, se prepara, porque mais cedo ou mais tarde a gente chega. Mais cedo ou mais tarde, companheiros, pessoas que estão ao nosso redor, às vezes sem motivo, guiados às vezes pela dor, eles passam pedra na mão e falam: vou te apedrejar. É assim que funciona. Mas você está jogando maldição, Marco? Não estou jogando não, é inerente. E aí, o que Davi fez? Como então Davi venceu essa crise? Sabe como que ele venceu? Ele venceu conforme a Bíblia diz que Davi buscou se fortalecer no Senhor. Se fortalecer. Eu disse aqui outro dia na oração do Peniel, que quando eu era criança, eu assisti um desenho besta chamado Cavaleiros dos Zodíacos. E eu desenhava aqueles desenhos. Você lembra disso, mãe e pai? Lembra? Eu desenhava aqueles desenhos lá, e eu pintava bem eles. E aí eu pintava nas costas das minhas camisetas, sabe? E aí eu dormia muitas vezes com essas camisetas. Aí uma vez o pai falou assim: ô filho, não dorme com essas camisetas pintadas aí não, de noite você se bate tanto. Mal sabia ele que ele estava tendo uma percepção espiritual, porque hoje eu olho e falo assim: como que eu gostei de um desenho desse, cheio de mitologia grega, cheio de misticismo, uns personagens macabros, sabe? Mas lá tem um cara, tinha um personagem lá chamado Ceia de Pégaso, é o nome do cara. Ele era lá, aí ele falava assim: me dá tua força, Pégaso. Traduzindo, Davi, para vencer a crise violenta que se instalou na vida dele, ele falou assim: Senhor, me dá tua força. E o termo ali no original é: Davi emprestou forças do Senhor. Davi emprestou forças do Senhor. Você quer vencer a crise na sua vida? Não interessa saber se ela é pequena, se ela é grande. Você quer vencer? Empresta força de Deus para vencer. Empresta a força de Deus. Fala para Deus assim: me dá a tua força, Senhor. Mas isso aí não convenceu nem os piolhos da cabeça. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu tenho uma boa notícia para você, Ele vai te dar. Ele vai te dar porque a palavra dele diz em Isaías que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos dele está surdo para que não possa ouvir. Deus está com as mãos estendidas para nos ajudar no meio da nossa crise. Ele está, declara sobre a pessoa que está ao teu lado: Deus está com a mão estendida para te ajudar na tua crise. Deixa eu te dar um aviso. Na vida nossa, gente, independente de ser cristão ou não ser, crises sempre vieram e sempre vão vir. Sempre existe. Como estações do ano. Todo ano não tem. A gente aqui no hemisfério sul começa no verão, vai para o outono, depois vai para o inverno, vai na primavera
e depois começa o ciclo tudo de novo. Assim também é a crise na vida humana. Todos nós passamos por crise, todos nós passamos. A grande verdade é que existe algumas crises que são diretamente enviadas por Deus. Maico, você está louco? Não me venha citar aquele texto de Tiago que diz, é a Deus, ninguém tenta, tudo mais. Eu estou falando de crise. Eu não estou falando de tentação, eu estou falando de crise. Tem coisas que Deus permite. Maico, mas me prova isso. Provo. E a situação de José? O que aconteceu ali com ele ali? Não é? Você vai ler ali, você vai ver que Deus permitiu crise. Não só permitiu, mas enviou José para a crise. José, você está muito mimadinho, teu pai está dando muita coisa para você aí, você está com se fosse no dia de hoje, ele estaria com um terno Dolce & Gabbana, sabe, todo mais bem vestido do que o outro, enquanto os outros lá estavam vestindo a roupa do brechó da Igreja Batista, entendeu? E José chegando com o terno Dolce & Gabbana, e Deus diz assim, espera aí que eu vou enviar uma crise e nós vamos lapidar você. Então, crises tem 3 fontes. Primeira, Deus. Segundo, o diabo. Ele falou, agora então a minha vida deu um nó aqui na minha cabeça. Às vezes tem crise que é o diabo que manda. E terceiro, do próprio homem. Agora, pasmem, todas elas são permitidas por Deus. Todas as crises são permitidas por Deus. Todas elas. Porque Deus tem a incrível capacidade de pegar coisas ruins e transformar em coisas boas. Deus tem a incrível capacidade. Você quer ver um exemplo disso? Como que Deus pode ajudar a corrigir a terra com esterco? Como que Deus permite um trem desse? Como que depois de uma queimada vem um broto maravilhoso? Porque Deus tem essa natureza. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas aí Deus começou a dizer, haja, 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 e começou a existir, luz, e começou a existir tudo que nós conhecemos. Então, Deus tem essa capacidade, Deus tem isso. Eu quero dizer para você, meu querido, que se você está no meio de uma crise, dê um novo nome a ela, porque as pessoas que moram lá na Flórida, lá nas Bahamas, ali no Caribe, onde passa aqueles furacões, todas elas relatam uma coisa interessante. Sabe o que é? Por exemplo, agora o ano passado teve o furacão Milton, né? Que passou lá. O furacão Milton passou varrendo tudo. Todas elas dizem que o furacão, quando ele passa, ele tem uma capacidade de botar no chão as coisas que já estavam pendendo. Então aquilo que é de árvore podre, que estava só com a casca boa, mas com o oco podre, bam, tomba. Os edifícios que estavam ali, de uma certa forma já comprometidos, bam, tomba. E depois disso começa então a reconstrução. As crises têm esse poder na nossa vida. Isso me faz lembrar do texto de Hebreus, capítulo número 12, verso 27, onde Deus diz assim, olha, uma vez mais, eu abalarei aquilo que é abalável, mas, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, não é o tamanho da tempestade, que vai definir se a gente vai terminar bem uma crise ou não. Sabe o que é? É sobre o que ela está construída, é sobre o que. Jesus diz isso, olha, uma casa construída sobre a areia, vindo a tempestade, ela bam, desaba. Ou então, uma casa construída sobre a rocha, vindo a tempestade, essa casa permanece firme. Então, o que vai determinar se eu e você nós vamos passar pelas crises, ou por quem está passando por crise agora, e pelas outras que virão, não é se a crise é forte demais, não é se o furacão é na categoria 1, 2, 3, 4 ou 5, mas é a firmeza sobre o que ele foi construído. A minha pergunta é, sobre o que você está construído, meu irmão? Sobre o que você está firmado? Sobre o que? Porque pessoas que construíram sua casa ali, em terreno
arenoso, elas caem. Lembra lá da história dos 3 porquinhos? Com o sopro do lobo, ela cai, pronto, primeiro sopro, já caiu. Agora as pessoas que constroem sobre Jesus Cristo, essas pessoas, pode vir a crise que for, pode vir a tempestade que for, ele vai permanecer de pé. Eu quero declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, depois das crises, ou dessa crise que você está enfrentando, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, vai surgir uma nova paisagem, vai surgir novas construções sobre a sua vida, novas árvores que vão permanecer firmes, um novo horizonte, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Novos projetos, novas ideias, novos sonhos, uma nova dinâmica familiar, sim, uma nova etapa na fé, sim, um novo nível de compromisso com Deus. É isso que vai brotar na sua vida, é isso que vai brotar. Por quê? Porque Deus removeu aquilo que era removível, Deus permitiu ser retirado aquilo que era abalável na sua vida, na minha vida, e só deixou as coisas inabaláveis. Só deixou as coisas inabaláveis. Fala para a pessoa que está do teu lado: construa sua casa sobre a rocha. Agora, no meio da crise, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Sabe o que é? Foca no equilíbrio emocional, em se equilibrar novamente. Porque no meio do desespero, nós temos a incrível tendência de sempre pender para o desequilíbrio emocional. Nós temos sempre essa tendência de soltar as emoções na banguela, de soltar os sentimentos na banguela e falar: vamos ver no que vai dar. E deixa eu te avisar, solta as suas emoções na banguela, e você vai ver que lá no final da curva lá, vai tombar. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes em meio de crises, eu poderia ter ficado calado, eu poderia ter segurado as minhas emoções, poderia ter me equilibrado, mas eu não consegui manter o controle das minhas emoções, e isso atrapalhou demais, atrapalhou muito. E em 25 anos servindo a Jesus Cristo, eu já vi também muitas pessoas que até abandonaram a fé, porque soltaram e confiaram no GPS das suas emoções. Deixa eu te falar uma coisa: as nossas emoções não são bons guias, não são. O nosso sentimento, eles não são bons guias. É tipo um GPS. Você dirige aqui em Maringá, tudo bem, mas dirige lá em São Paulo, confia no GPS. Mais cedo ou mais tarde, se você dirigir muito, confiar muito nele, ele vai te jogar dentro de uma favela. Vai no Rio de Janeiro, e isso pode te custar a vida, como nós vimos agora no fim do ano passado, um turista argentino, se não me engano, caiu lá e morreu. Entende? Lá em Curitiba, eu fui visitar um amigo meu, de repente o GPS me jogou dentro de uma favela. Eu falei: mas que desgrama, rapaz, meu amigo mora num lugar derrubado mesmo, hein? E de repente eu liguei para ele, ele falou: não mora aí não. Eu fui ver, eu estava 6,5 km, confiando em quem? Na benção do GPS. É isso que muitas vezes no meio da crise, as nossas emoções faz com a gente, elas nos conduzem a lugares horríveis. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Eu quero te dizer uma coisa: eu já vi pessoas que se charfundaram nas suas emoções no meio da crise, e elas desceram de rapel para uma depressão. Elas desceram e acabaram lá embaixo, no fundo de uma depressão, porque confiaram e não buscaram um equilíbrio na hora da crise. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido: você não está sozinho nessa crise. Lembre-se, como eu disse ali atrás, que tem um Deus com as mãos estendidas para nos salvar no meio da nossa crise. O que me chama a atenção naquele texto ali, é que você viu que Jesus não ficou indiferente com a crise deles. Eles estavam numa crise ruim, eles já estavam com o baque de ter perdido Jesus, estavam tentando recuperar e assimilar a ideia de que ele tinha ressuscitado. E ainda por fim a Bíblia diz que eles não pegaram nada a noite inteira. Sabe aquela fase, irmão? Aquela fase ruim na vida da gente, aquela fase que parece que a gente vai tomando na cabeça uma após a outra, assim, ó, pam, pam. Eu não sei se já aconteceu comigo, mas já aconteceu comigo, com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. E algumas vezes eu falo para Deus: oh Deus, o que está acontecendo?
vai arrumar outro para perseguir, me deixa em paz, porque é que nem punhalada de canhoto, crise atrás de crise, uma na rabeta da outra, uma na rabeta da outra, uma na rabeta da outra, uma na rabeta da outra. Melhora a saúde, vai para o financeiro, melhora o financeiro, vai para a saúde, melhora não sei o que lá, vai para relações, melhor. Era assim que os discípulos estavam, mas a Bíblia diz que Jesus não ficou indiferente. A Bíblia diz para nós que Jesus diz assim: ei, meus filhos, Jesus no meio da crise, Ele tem a capacidade de me chamar e te chamar de filho. Isso significa que tem alguém que te protege, que tem alguém que está olhando, Ele está analisando, Ele está vendo. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim para ele assim, olha bem dentro do olho dele agora. Agora, eu sei que vocês às vezes não gostam disso, mas eu acredito que a gente não vem no culto para assistir, a gente vem no culto para participar. Então quando a gente fala aqui, é uma declaração profética sobre a vida um do outro. Fala para ele aí assim, tem alguém te observando. Fala para ele, no meio da crise tem alguém que está de olho em você. Fala, e é para te ajudar. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz, Salmo 30 verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Agora deixa eu ser rápido com você aqui e passar alguns cuidados que nós precisamos tomar durante a crise. Primeiro cuidado, não fique algemado na nossa tendência de procurar um culpado. Não fique. Nós temos uma facilidade de procurar culpado. Você vê aqui que, pelo menos nesse texto que nós lemos aqui, em nenhum momento eles falam assim, você está vendo? Nós estamos na pior aqui por causa daquele infeliz, daquele Judas, que uma hora dessa deve estar queimando no quinto dos infernos. Porque a Bíblia diz que Judas saiu para se matar, e provavelmente não, a Bíblia afirma que Judas foi para o inferno. Jesus diz assim, o filho do homem vai ser traído, mas ai daquele por quem ele for traído. Era melhor que não tivesse nascido. O que você deduz com isso? Entendeu? Então, você não vê em nenhum momento os caras falando assim, nós estamos nessa pindaíba por causa daquele infeliz, daquele Judas. Nós temos a incrível capacidade de muitas vezes de procurar um culpado. A culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. Mas partindo do pressuposto que quando uma crise vem na nossa vida, Deus quer trabalhar algo em nós, então se tiver que culpar, culpados somos nós mesmos, não é? Agora vamos entender também que tem muita gente botando fim na vida por causa de culpa. Tem muita gente deixando de servir a Deus por causa de culpa, de se culpar demais, de perdoa todo mundo, perdoa até o rato que morreu ali na rua, ele perdoa, mas ele não tem a capacidade de se perdoar. Então não se culpe, irmão, não se culpe, não fique algemado procurando culpa é de A, é de B, é de C. Não, tem um Deus que está te observando. Eu volto a falar isso, tem um Deus que está te observando. Outro cuidado que nós devemos entender durante a crise, sabe qual? A crise é um teste. Ela é um teste. É um teste, gente. É um teste. Crise tem tempo para começar, mas tem tempo para terminar. Amém? Você crê nisso? Crise tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Não tem nenhuma noite que seja escura demais, não é? Consegue tocar essa aí? Vai lá. Vai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam. As mãos de Jesus, não sei porque que eu puxo. Haverá um milagre dentro de mim, para dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para
para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Então vamos lá, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez aquilo, cante aí. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quando você estiver no meio da crise, canta isso aí, amém? Canta isso aí, no nome de Jesus. Não tem noite que não vai passar. Toda noite escura vai passar. Toda crise vai passar na sua vida, amém? No nome de Jesus. Agora, um outro cuidado que nós devemos tomar aqui, ó, quando a gente estiver em crise. Muito interessante isso aqui. Não volte aos padrões antigos. Quando nós estamos na crise, nós temos a incrível capacidade de voltar a agir conforme a gente agia antes de conhecer Jesus, ou pelo menos de tentar uma melhora. Veja lá, o que os discípulos eram quando Jesus chamou eles? Pescadores. Jesus vem com uma nova proposta: vinde após mim, farei de vocês pescadores de pessoas. E então eles vão e abraçam isso. Mas daí, quando vem a primeira crise, o que eles falam? O que Pedro fala? E leva cerca de 60% a 70% dos discípulos de Jesus com ele nesse plano B. Sabe o que? Vou pescar. Volta à configuração de fábrica. Voltou à configuração de fábrica. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, quando você estiver na crise, não volte na configuração de fábrica. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ó, só caso, tá? Isso aqui, só caso. É aquele caso do cara que era pegador, que lá fora passava o rodo em todo mundo, na mulherada, uma coisa medonha. Aí o cara fala assim: cansei dessa vida vazia, vou ser um cara de família agora, né? Vou servir Jesus. Aí de repente o cara casa, ele até tenta, mas aí de repente na primeira crise, o que acontece? Na primeira crise do casamento, porque casamento tem crise, se você não sabe, casamento tem crise, e não é nenhuma e nem duas não. Na primeira crise o cara fala assim: vou pescar. Entende? Aí o cara volta à configuração de fábrica. Ou então era o caso, um exemplo, o caso do cara que bebia. Quando ele tinha conta estourada e cheque para cair, um monte de coisa, aí para esquecer os problemas dele, ele bebia. Quando brigava com a namorada, ele bebia. Ele tornava o caneco para amortecer as dores da alma dele. Aí ele fala: cansei, isso está cozinhando meu fígado, né? Eu vou parar com isso, vou viver uma nova vida. Aí de repente, quando vem, ele se propõe a isso. Aí então, agora a vida dele vai ser tudo maravilha, ele não vai ter mais crise. Não, é claro que não. Crises são inerentes à nossa existência humana, que sempre vai existir. Aí então, na primeira crise que ele tem, aí, se ele não se atentar, e se não for uma pessoa de Deus, se não tiver uma obediência a Deus ali, aí ele pode acabar voltando lá para beber, para esquecer os problemas dele novamente. Voltou à configuração de fábrica. Isso eu poderia ficar citando exemplos aqui, porque Pedro fez justamente isso. Quando então você estiver numa crise e vier e falar assim para você, aquela vozinha lá no teu interior, fala assim: volta a fazer o que você fazia antes. Fala assim: muito obrigado pela sugestão, pode ficar do jeito que está, que eu vou continuar seguindo aqui. Nem que eu chegue que nem um frango depenado lá do outro lado, mas voltar ao que era antes eu não vou voltar. Voltar ao que era antes eu não volto. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso.
as configurações antigas nossas. Entende? Agora, outra coisa que a gente precisa identificar aqui, na crise, identifique qual é o ídolo que Deus está querendo desbancar na tua vida, que Deus está querendo destruir. Lá nas pragas no Egito, em Êxodo, você vai ver que Deus envia 10 pragas. Cada praga daquela lá é uma crise para o Egito, mas cada praga daquela era para destruir um deus do Egito, o Ra, o Anubis, e por aí vai, tantos outros 7, que tudo era deuses do Egito. Então Deus manda transformar a água do Nilo em sangue. Já feriu, porque o Nilo era considerado uma entidade lá. Aí de repente vem a praga das rãs, a praga para ferir o sol lá, as trevas, se não me engano 3 dias de trevas. Dessas trevas era para ferir, se não me engano, o Ra, que era o deus sol, que era para destronar e destruir. Então quando uma crise vem na nossa vida, pode ser que Deus esteja querendo destruir um ídolo na minha vida ou na sua vida. A gente precisa identificar qual é o ídolo. Quer um exemplo, trazendo para os dias de hoje? O cara acredita que o dinheiro é a única coisa da vida dele, é o que traz conforto, é o que vai dar um jeito na vida dele. Aí Deus vai lá, permite o cara passar por crise, para destronar Mamon, para desentronizar Mamon, acabar com Mamon. Eu já vi isso acontecer demais. Já vi muitas pessoas agarradas no dinheiro, e a Bíblia diz assim: não se apegue às incertezas das riquezas, confie antes, porém, em Deus. Confia em Deus, é nele. Lá, talvez tem pessoas que o problema dela, que o Deus da vida dela é o corpo, é o corpo para cá, o corpo para lá. Pelo amor de Deus, eu estou falando que você do corpo, sim, tem que cuidar do templo do Espírito, mas tem pessoas que já saiu dessa fase e está na fase da idolatria do corpo. E aí, o que acontece? De repente vem uma crise de saúde. Será que não é Deus querendo? Mas Deus mandou doença? Não mandou não. Mas lembra ali atrás que eu disse que Ele permite? Lembra ali atrás que eu disse que Ele permite? Então, e assim, meus irmãos, sucessivamente. Então, numa crise, pergunta para Deus: qual que é o ídolo que o Senhor quer destruir na minha vida, Senhor? Talvez só está faltando isso para você vencer a crise. Identificar qual o ídolo que Deus quer destruir. Qual ídolo? Qual ídolo? Existem muitos ídolos. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser o nosso casamento, a nossa esposa. A partir do dia que eu amar mais a Juliana do que amar Jesus, a Juliana se transformou meu ídolo. A partir do dia que eu amar mais as minhas posses do que Jesus, as minhas posses se transformarem em meu ídolo. A partir do dia que eu, achar que a minha capacidade, ela se sobressai, eu sou extremamente capaz, eu faço, eu aconteço, pode dar aqui que eu resolvo, e não sei o que lá. A partir do dia que eu entendi isso, Deus pode permitir que venha crise para quebrar o meu orgulho, porque o orgulho é o ídolo. Então, no meio da crise, identifique quais são os ídolos que Deus está querendo derrubar na sua vida. Outra aqui, interessante, outro cuidado que a gente deve ter na crise. Eu já estou indo para o final. Confie que você pode vencer essa crise. Confie nisso. João capítulo número 16, verso 33. Deus diz assim, Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições. Vão ter. Não é se, Ele está afirmando, vocês vão ter. Mas tenham bom ânimo. Tem um versículo que diz: tenham bom ânimo, na outra versão, porque eu venci o mundo. Como a gente consegue bom ânimo no meio da crise? Eu te disse ali atrás: busque força no Senhor. Quando eu estou em crise, eu vou para os Salmos, irmão. O Salmo é um excelente manual de como vencer crise. Os Salmos é um excelente manual. Os Salmos, ele deveria ser ensinado nas escolas. Os médicos, quando chega um paciente com ansiedade, essas coisas, ele deveria dar um salmo para a pessoa ler. É o Salmo. O Salmo é um excelente antidepressivo, ansiolítico. Os Salmos, vai para os Salmos.
e você vai ter vitória. Agora aqui, por último, qual outra coisa que a gente tem que observar para vencer a crise? E no meio da crise, sabe o que? Nós precisamos entender que Deus nos deu poder tanto para liberar ou para prender as coisas, tanto na terra quanto no céu. Deus deu esse poder para mim e para você. Jesus entregou isso na minha mão e na sua. Olha lá, Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, diz assim a palavra: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha que coisa interessante. Você tem chaves, meus irmãos, chaves que Deus entregou para você vencer a crise. Você tem chave, faça uso dela. Deus entregou essa autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes a tua crise só está esperando uma palavra de comando tua, para ela cessar de uma vez por todas. Ela está esperando você descobrir a chave correta. Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela pode em seus efeitos. Nós precisamos voltar a acreditar nessas coisas. Deus continua no controle, e Ele te deu chaves para vencer isso. Deixa eu contar uma experiência pessoal. O ano passado, começo do ano, eu não estava muito bem não. Eu estava sendo assolado por uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico, mais violenta mesmo, horrível. Eu estava do nada assim, e um negócio que parecia que estava vindo um rolo compressor para cima de mim assim, ia passar em cima de mim. Eu falei, vou morrer. E faltava o ar, aquela coisa horrível, dava um negócio ruim, e uma voz assim: agora você morre. Gente do céu, não quero ter isso não. Eu não desejo sair para o meu pior inimigo, não desejo não. Eu me lembro que um dia era um domingo, e eu ia pregar. E aí, como costumeiramente eu faço, eu gosto de chegar um pouco mais cedo para ir orar. Eu estava ali na salinha orando, sozinho, e de repente veio essa sensação e esse ataque. E veio: você vai morrer, eu não sei o que lá, e papapá. Aí eu falei assim: peraí, quem que é que está mandando isso aqui? Eu falei assim: porque Deus não vai mandar um negócio desse. Se Ele tem coisa para mim viver, dele que não é. Então só sobrou duas fontes: ou o diabo ou coisa humana. E aí é fácil para Deus resolver. E aí então eu me lembrei desse versículo: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Eu dou a vocês as chaves do reino. Aí eu tive uma briga, irmão, mas não é aquela coisinha assim não, aquela oração: ai papai do céu, nós estamos aqui na sua presença. Não. Brigar. Quem passasse ali ia falar: pastor está doido, enlouqueceu. Eu cheguei para a parede e comecei a brigar. Falei: escuta aqui, quem é que está falando aí? Quem é que está falando? É você, Satanás. É você, síndrome do pânico, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. É você, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Seja lá quem for de vocês, vocês não mandam na minha vida. A minha vida não pertence a vocês. Eu entreguei minha vida a Jesus, a minha vida é dele. Então quem decide quando eu vou morrer não são vocês, é Ele. Gente, uma briga violenta. E para a honra e glória do Senhor, naquela intensidade, daquele jeito lá, nunca mais veio. Eu não vou dizer que de vez em quando não dá um tipo assim, passou, sabe, uma coisa, uma sombra, não, de vez em quando vem. Mas eu entendi o poder das chaves do reino. Deus está esperando a gente usar a chave que Ele entregou na sua mão, na minha mão, para a gente abrir e vencer a crise que às vezes chegou e se instalou sobre a sua vida. Por isso, eu digo para você: você vai vencer, amém? E eu encerro dizendo para você, o texto
Quando você vai ler Mateus 24, Lucas 21, você vai vendo que Jesus vai falando das crises que vão assolar o mundo. Ele diz assim: e acontecerá que nos últimos tempos vai ter guerra e rumores de guerra. Na verdade, ele vai dizendo isso. Vai ter terremoto. E ele vai citando uma por uma de crises que assolam já a humanidade. E aí coloca para mim Lucas capítulo número 21. E coloca isso de pé aí, ó. Fica de pé, que eu estou encerrando aqui. Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Olha lá. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e erga a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Olha lá. Ele não está falando assim, ó, quando a crise acontecer, você dá o beijo, que nem meu pai sempre falava para mim. Às vezes eu chegava lá triste por alguma coisa assim, de jeito assim, ó, olha aqui para mim, ó. Aí ele falou: ih, rapaz, o que está acontecendo? Deu o beijo? Quando uma crise acontecer na nossa vida, não é para a gente dar o beijo não, mano. Fala para a pessoa que está falando: ó, levanta esse beijo. Amém? É isso que Jesus está dizendo nas entrelinhas ali, ó. Quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e erga a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Estará próximo. Quando crises começar a acontecer, saiba que está próximo um novo capítulo de Deus. Deus vai virar a página da tua vida. Deus vai virar. E isso não é frase de efeito, isso é verdade. Não, eu não acredito assim. Então vai assistir jornal, vai assistir Balanço Geral, vai assistir aquelas coisas lá que só fala de desgraça, de morte, de um monte de coisa. Porque aqui a proposta é evangelho. Evangelho significa, meu Deus, evangelho significa boas notícias. Boas notícias. Tem uma boa notícia para a minha vida e para a sua vida. E a boa notícia é que a crise não é o seu último estágio. Vai florescer, tem novas coisas vindo sobre a sua vida. Fique firme na tua crise. Fique firme, não na tua crise, fique firme com Jesus. Amém? Que Deus vai remover coisas da sua vida. Levante a cabeça, porque está próxima a redenção. Fala para a pessoa que está ao teu lado: levante esse beijo, irmão. Fala para ele, porque Jesus está vindo em sua direção. A Bíblia encerra dizendo aquele texto de João 21, que Jesus deu um jeito de resolver as duas crises. Se você for ler João 21, ele resolveu a crise financeira deles primeiro, e depois fez um discipulado com eles. Os meus discípulos aí, terça-feira nós vamos ter discipulado. E ele fez um discipulado com eles. E aí em especial com Pedro, que era que estava mais abalado, porque tinha negado Jesus 3 vezes. Ele diz: Pedro, Pedro, tu me amas. Então Jesus resolve toda a crise de Pedro num estalo de dedo, num piscar de olhos. Eu creio, acredite, irmãos, Deus pode te tirar dessa crise num piscar de olhos. Deus pode resolver essa noite. Deus pode resolver essa noite. Talvez coisa que está rastejando por tempo, Deus pode resolver essa noite. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que tem crise para resolver, você que está vendo que está pesado, sai do seu lugar. Nós vamos orar enquanto eu louvo o Senhor com essa canção, no nome de Jesus. Os pastores podem vir aqui, nós vamos orar. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão. Pode lá, pastores, pode orar. A tona pra respirar, me faz andar sobre. Vai orando, vai falando com Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha
Deus, fala para Deus, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor estenda as suas mãos aqui, Senhor. Me salva aqui, Jesus. Ei, manaralaia sorianda labacataraia, remanaia surianda labarra. Oh, Espírito Santo de Deus, eralamaia surianda labacatalamarra. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a vida desta igreja tão preciosa. Ó Deus, a vida de cada irmão e cada irmã que está derramando o seu coração. Todos nós que estamos derramando o coração diante do Senhor agora. Nós reconhecemos, meu Deus, a nossa pequenez. Sabemos muitas vezes, ó Deus, que coisa pequena nos assusta, ó Deus, e que muitas vezes nós não sabemos lidar. Mas também existem, Senhor, situações que são grandes demais para nós e nós não damos conta. Ó Deus, só o Senhor pode nos tirar, Senhor. Só o Senhor pode resolver. Ó Deus, uma psicoterapia é boa, vai surtir efeito, sim. Ó Deus, exercício físico ajuda, sim. Tempo de lazer ajuda, sim. Mas o que realmente resolve numa crise é o Senhor, é a tua presença, é o Senhor estendendo a tua mão poderosa, onipotente, a sua destra direita sobre as nossas vidas. E hoje, como o Senhor atentou para aquele cego de Jericó, que gritava em sua crise, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia desse meu irmão, dessa minha irmã, que não aguenta mais lutar, que estão com a força esvaído. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, Senhor, estende a tua mão, meu Pai, nos capacita, ó Deus, a confiar única e exclusivamente no Senhor. Remanaia sorianda labarra, surianda labarra. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus, irmã. Confia, confia, confia. Ele continua poderoso. Ele nunca enfraquece. Ele nunca enfraquece. A força dele não desbota. Remanassurianda labarra, xerianda labarra. Me traz a impressão da mesma maneira que ele trouxe de manhã. A crise, cada um de nós vamos passar, isso é fato. Mas hoje Deus está renovando as forças, principalmente daquelas pessoas que já passaram tanta crise, tanta, que realmente acredita que nasceu só para sofrer. Deus hoje está dizendo para você assim: eu sou o Deus que te sustento, que te seguro. Eu sou o Deus que olho por você. Eu sou o Deus que estou junto com você. E ele me faz lembrar desse texto de Isaías 43:13, na versão RA, põe aí para mim. Isaías 43:13. Deus está dizendo para você
Isso aqui é um recado especial. É uma mensagem que ainda antes que houvesse dia, eu era. Isso aqui é o Senhor falando. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Deus pode agir sobre essa crise sua. Deus pode agir. Ninguém vai impedir. Às vezes Deus vai chegar e vai dizer assim: aí, bancarrota financeira, você não pode me impedir. Eu vou agir sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha filha. Às vezes você está sendo assombrado por um fantasma de separação. Deus vai dizer assim: e aí, separação? Agindo eu, você não pode impedir. Às vezes são problemas das mais diversas espécies, problemas de saúde. Deus hoje está dizendo assim: muito prazer, crise de saúde. O meu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que cura. E agindo eu, quem pode impedir? Deus quer ser acreditado, meu irmão. Deus quer ser acreditado novamente. Nós precisamos voltar a acreditar nessas verdades. E Deus dá esse recado para você hoje. Dá esse recado no nome de Jesus. Por isso, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. No nome de Jesus, levante a sua cabeça. Deus está com você. Você vai vencer. Amém? Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado: levante sua cabeça, meu irmão. Agindo Deus por você. Fala para ele: agindo Deus por você, quem pode impedir? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cante! Gil, domingo que vem eu cumpro minha promessa com você, amém? O Gil queria que eu louvasse o Senhor. A minha garganta foi embora, Gil. Se eu louvar agora vai sair desafinado. Mas recebe essa palavra no seu coração, amém? As mulheres, terça-feira você tem um compromisso. Os meus discípulos aí, terça-feira nós temos um compromisso à noite, tá? Vai ser lá na minha casa mesmo, beleza? Aí a gente vai conversando pelo nosso grupo lá. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Aqui na frente. Vamos orar a oração do Peniel.